Glória a Deus, aleluia. Povo de Deus, boa noite. Que a paz seja convosco, amém, igreja. Vamos dar início então neste momento, o nosso culto do clamor, dia de nós estarmos recebendo a vitória, a bênção da vitória para o próximo mês, dia de estarmos clamando pela nossa nação, ao nosso Deus, e dia de estar agradecendo pelos nossos aniversariantes, e também dia de louvar, adorar e bendizer o nome do seu Santo Deus. Feche seus olhos neste momento, eleve seus pensamentos do seu coração, Senhor, e vamos orar. Santo Deus, poderoso e eterno Pai, estamos na tua casa, na tua presença neste momento, Senhor. Gratos somos a Ti por essa maravilhosa oportunidade que nos deste. Gratos somos a Ti, Senhor, por tudo que tem feito em nossas vidas e tudo aquilo que ainda vais fazer, Senhor. Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas e os nossos erros. Remova do nosso coração toda iniquidade, toda dureza que nos impede, Senhor, de alcançar a Ti. Fala ao nosso coração entendimento, Pai. Mostre-nos aquilo que o Senhor deseja fazer por nós e através de nós. Senhor, fala a cada um de nós nesta noite, Senhor, no nosso íntimo. Cada um de nós, de maneira poderosa e especial, seja tocado por Ti, Senhor. Abençoe cada um de nós que já nos encontramos na Tua presença neste momento. Mas abençoe também aqueles que ainda virão participar mais tardar nesta noite. Que aonde estiverem, Senhor, envie os Teus anjos para os guardar e os livrar em nome de Jesus. Entregamos este culto nas Tuas mãos e, Senhor, pedimos para que o Senhor fale conosco nesta noite. Senhor, ouça o nosso louvor, o nosso clamor e a nossa adoração a Ti. Em nome de Jesus, é o que Te pedimos e desde já lhe agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos louvar esse maravilhoso Deus que nós servimos. Glória a Deus, porque Ele é maravilhoso, igreja. Aleluia. Formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu.
proclame nesta noite que o Senhor é lindo, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é adorado. Santo, santo é o Senhor, igreja. Aleluia. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Aleluia. Lindo tu és, Senhor. Glória, exaltamos a ti, Senhor. Adoramos, Senhor. Cante. Lindo, lindo, lindo és, glórias, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Então me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face, então me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face, Deus. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Senhor, tu és lindo, tu és maravilhoso, adorado eternamente, Rei dos Seis, Senhor dos Senhores. Tu és o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Queremos ver a tua face e contemplar a ti, Senhor. Te adoramos, Senhor. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Então me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face, Deus. Então me
queremos ver a tua face, Senhor. Aleluia, Senhor. Então nos leva para a sala do trono e mostra-nos a tua beleza, Senhor. Mostra-nos todo o teu resplendor. Oh, aleluia, santo, 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 santo é o Senhor. Uma salva de palmas para Cristo. Vamos agradecer ao Senhor neste momento, porque quão grande é o meu Deus. Glória a Deus. Cantarei quão grande é meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com resplendor de rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é meu Deus, cantarei quão grande é meu Deus, e todos hão de ver quão grande é meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, o Rei do Leão,
grande é o meu Deus. Aleluia, aleluia, Santo Deus. Aleluia, aleluia. Grande e majestoso é o nosso Deus, igreja. Santo, santo é Ele. Oh, aleluia. O que fazer quando o Senhor vem ao nosso encontro, tocar em cada um de nós, conversar conosco no nosso íntimo. Amigo, Santo Espírito, chame nesta noite. Venha aquecer os corações. Vem com cura em todo o seu poder. Vem manifestar. Vem manifestar os teus sinais. Que dizer, Senhor? O que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? Mas ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Aleluia, Santo Espírito de Deus, esperamos pelo teu soprar. Aquece-nos nesta noite. Nosso amigo Santo Espírito, esperamos pelo seu soprar. Com teu olho venha nos ungir e como fogo, e com seu fogo vem nos batizar. Oh, o que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mas ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mas ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Deus, faz de novo, Senhor, o teu povo clama por ti, Senhor, assim como fizeste no dia de Pentecostes, Senhor. Desce sobre nós nessa noite, Senhor. Reaviva a tua igreja, Pai. Santo, Santo, novo te pedimos, Senhor, faz de novo em cada um de nós, meu Pai. Teu povo clama-te mais uma vez, de novo, faz de novo o seu povo.
Renova, Senhor, e acende este fogo em cada um de nós, meu Pai. Aleluia, aleluia, santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. Povo de Deus, hoje é o culto do clamor. E além de louvarmos e adorarmos o Senhor, também devemos levantar um clamor pela nossa nação. Não por um lado A ou um lado B, esquerda, direita ou política. É pela nação, por cada pessoa que aqui reside, por cada um de nós, pela nossa nação. Então peço que vocês estendam suas mãos neste momento. Vamos orar pedindo ao Senhor pela nossa nação, entregando nas mãos dele tudo referente a ela, em nome de Jesus. Aleluia, santo, santo é o Senhor. Poderoso Deus, eterno e altíssimo Pai, nos reunimos em comunhão neste momento, Senhor, para clamar a Ti, Senhor, por esta nação, o Brasil. Nação essa, Senhor, que o Senhor nos deu como morada. Nação essa onde o Senhor nos quiseste nascer, crescer e hoje estamos aqui presentes. Senhor, que o Senhor traga uma revitalização para este povo, Senhor, para esta nação. Que o Senhor livre-os das amarras, Senhor, que os prendem. Que o Senhor, a Tua palavra, seja ministrada por toda criatura neste país, Pai. Fortaleça, Senhor, cada igreja, Senhor, cada irmão, cada ministério que neste momento está se formando ou já se encontra formado, mas que está ali, Senhor, com a ordenança do Senhor de ir pregar o Evangelho a toda criatura. Fortaleça cada um desses homens, mulheres e crianças que ali estão fazendo a Tua obra, Senhor. Que o Senhor nos abençoe poderosamente, aumentando a sua fé, Senhor, cada dia mais em nome de Jesus. Senhor, também entregamos a Ti, Senhor, a nossa nação no quesito de meio ambiente. Estamos sofrendo, Senhor, com os últimos acontecimentos, os últimos anos, Senhor, de industrialização. Estamos sofrendo com aumento de temperatura, com o início de escassez, seca, frios prolongados. Mas sabemos, Senhor, que tudo está nas Tuas mãos e o Senhor está no controle de tudo. Que o Senhor venha tocar, Senhor, nesta nação, Senhor. Venha revitalizar as florestas, Senhor. Que as nascentes não se sequem, mas que voltem a brotar as suas águas. Senhor, que venha também tocar em cada político, Senhor, cada governante, que hoje, Senhor, deve cuidar deste quesito do meio ambiente. Que o Senhor abra os teus olhos para a importância que tem cuidar do planeta, do país onde o Senhor nos deu. Senhor, toma nas tuas mãos também a vida de cada um destes que se encontram neste momento no poder executivo, legislativo e no judiciário. Que lhes dê, Senhor, sabedoria, meu Pai, para governar, sabedoria para tomar decisões, meu Deus. Que o Senhor mostre-nos caminho que o Senhor deseja para esta nação. Senhor, também colocamos nas Tuas mãos, Senhor, os líderes missionários que estão representando a nossa igreja, Senhor, na Câmara dos Deputados, no Senado. Que o Senhor tome a vida de cada um deles poderosamente nas Tuas mãos. Usa-os, Pai, para que o Senhor, através da vida deles, traga mudança e transformação a esta nação. Senhor, também te pedimos, Pai, que esteja abençoando cada pessoa que neste momento, nesta nação, se encontra em situação de rua, se encontra desabrigado, precisando de um apoio. Que o Senhor envie um dos Teus servos, Senhor, para os auxiliar, para os apoiar, para cuidar, porque o Senhor nos diz que aquele que nega o pão ao seu próprio irmão está negando ao próprio Senhor. Então que nós, Senhor, que incline no coração de cada pessoa dessa nação o querer, Senhor, de ajudar, o querer de estar apoiando em nome de Jesus. Senhor, entregamos esta nação nas Tuas mãos, Pai, bem como todos que nela residem, Senhor. Que o Senhor traga transformação, Senhor, cura, e que essa nação seja salva por Ti, esteja caminhando nos Teus mandamentos, em nome de Jesus.
É o que te pedimos e desde já lhe agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Igreja do Senhor, nós louvamos, nós adoramos, clamamos, mas agora vamos receber um pouco da palavra do Senhor que Ele tem guardado para os nossos corações. Amém? Receba a Assembleia de Deus, a pastora Domingas, as palmas pequenas. Boa noite. Paz. Pode ser um pouquinho mais forte? Boa noite. Paz. Você que está nos assistindo pelas redes sociais, boa noite. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Nós sabemos que o Senhor, já falou com a gente desde a primeira boa noite. Nós vamos continuar prosseguindo o culto, aprender um pouquinho mais. Pode se assentar, que nós vamos fazer uma leitura um pouquinho longa, porque eu não quero deixar vocês cansados. Gostaria que a amada igreja abrisse a sua Bíblia em 2 Crônicas 20. Aqueles que são expertos de escola bíblica, eu sei que sabem de como anunciar a Bíblia, sabe apontar certinho de onde está. Ou aqueles que estão digitais, assim como alguns aqui, inclusive a mim. É só ir lá pelo texto, Facinho. Enquanto vocês vão procurando, hoje nós vamos falar a respeito do rei Josafá. É uma história que o pastor Marcos já contou para a gente em outros episódios, mas a gente vai explorar muito a questão do tema sem limites e ver um pouquinho lá do rei Josafá, o que ele teve que foi sem limites, que a Bíblia conta para a gente. Antes da gente fazer essa leitura, todo mundo já abriu aí? Eu vou fazer uma pequena narrativa para explicar para vocês o episódio. A história do rei Josafá é muito longa, a gente não vai conseguir falar aqui por questão de tempo. Então eu vou começar a falar com vocês o episódio. Nós vamos fazer essa leitura e aí vamos aprender mais a palavra, tá bom? O primeiro episódio do rei Josafá, ela está registrada, como nós vimos aí em Crônicas, e ele relata a história de um líder que foi fiel e temente a Deus o tempo todo. Ele foi descendente da linhagem de Davi, então a gente já entende ali que ele conheceu o que aconteceu com Davi, assim com Salomão e assim com os demais. Se a gente for estudar um pouquinho lá, nós vamos ver que esse rei Josafá foi o tataraneto de Salomão, ou seja, seguiu a linhagem ali de Davi. Tudo bem? Ele teve várias experiências ali, mas a Bíblia nós vamos explorar esse texto de 2 Crônicas 20, onde vai contar ali o ápice de uma história que foi muito legal, que fala que ele venceu uma guerra sem precisar utilizar nenhuma espada. O reinado do rei Josafá foi assim. Ele iniciou o seu reinado, tudo no princípio ali da palavra, alinhado com Deus. Mas o rei Josafá não era igualzinho aqueles crentes ou aquelas pessoas que falam assim: eu sou gospel, Nicolas? Que só pega a Biblinha debaixo do braço e vou aqui porque eu sou gospel. Não. Rei Josafá, ele adotou a vida com Deus como um estilo de vida. Por isso que a Bíblia relata muitas coisas dele. Esse estilo de vida dele foi tão interessante, isso eu estou falando no primeiro episódio, tá, gente? Foi tão interessante que quando ele assumiu o reinado, tudo que existia, gente, de idolatria, de altares, de postes com ídolos, de qualquer situação que não era aquilo alinhado com Deus, ele pediu para destruir tudo. Os relatos lá, se a gente for pegar um pouquinho a Bíblia, vai falar até daquela serpente de bronze que muitos
destruir tudo e também colocou pessoas ali, líderes e levitas, para ensinar o povo a palavra de Deus, com a preocupação que ele tinha de trazer conhecimento para o povo. Como eu disse para vocês, ele tinha um estilo de vida, então ele levava realmente muito a sério as coisas de Deus. Ele estava ali, alinhadinho com o Senhor. Quero falar com vocês de uma parte que fala da obediência que ele teve. Essa obediência só trouxe para ele glórias, presentes, riquezas e sempre fortaleceu o seu reino. Ele teve alguns episódios que ele não estava muito alinhado ali com Deus em algum momento e que ele sofreu com isso e o povo também. Mas nós não vamos entrar nessa história. A gente vai pegar o primeiro episódio que ele estava ali alinhado com o Senhor, tá? O cenário desses fatos, né, acontecidos com o rei Josafá, ele fala assim: Josafá viveu sem limites o seu legado, porque primeiro, ele teve uma busca incessante no conhecimento, no alinhamento da palavra de Deus, de sempre estar ali fazendo e cumprindo o propósito do Senhor. Ele também teve foco no louvor, porque ele entendeu que o louvor ele abre portas, então ele tinha os levitas com ele. O coração dele era íntegro. Como eu disse para vocês, por mais que ele teve alguns episódios ali que não estava alinhado com o Senhor, ele se redimiu, ele viu, ele assumiu, ele viu que não estava legal alguma situação. Aí agora, que a gente viu esse primeiro episódio, nós vamos ler 2 Crônicas 20. É uma leitura um pouquinho extensa. Eu vou fazer igualzinho eu fiz pela manhã. Vocês vão me ajudar. Eu ajudo vocês e Deus tem misericórdia. Tudo bem? Quem pode começar lendo para nós? 2 Crônicas 20. Leia em voz alta, por favor. E sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. 2. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar, da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Ótimo. Então nós vimos aqui o primeiro episódio, estava tudo certinho, nada mal notado ali com o rei Josafá, vivendo ali, reinando em Judá. Nessa época, gente, Israel era dividido em 2 reinos, e ele era, né, o líder que estava à frente. Mas aí a gente começa lendo essa parte falando aí, que sucedeu que os filhos, e a Bíblia relata aonde estavam essas pessoas, e eles queriam vir a peleja contra o rei Josafá. Aí eu vou ler o 3. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou o jejum em todo Judá. Gente, Josafá ele teve medo, mas o que ele fez? Responde para mim. O que ele fez? Apregou o jejum para o povo. Ele buscou o Senhor e ele fez o quê? Jejuou. Jejum. Pela manhã a gente comentou um pouquinho do jejum, né? Aí eu falei assim, gente, às vezes a gente está com aquele irmãozinho que está ruim na oração, quanto mais no jejum. O jejum ele abre portas, é uma ferramenta muito eficaz para o nosso fortalecimento espiritual. 4. Quem pode ler o 4 para a gente? E Judá Se levantou para que ele socorra ao Senhor, também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. Então, diante daquela aflição, não foi só Josafá que buscou o Senhor, ele também fez com que toda aquela cidade jejuasse, mas a gente viu aqui que todo Judá também buscou a Deus, ok? Próximo. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo.
essa parte, todo mundo estava aflito, todo mundo se juntou, como se estivesse aqui com o bloco nosso aqui na igreja, todos aflitos, por quê? Porque nós estamos aí sabendo que vai vir aí uma multidão, um exército vir contra nós. E aí, Josafá, ele vai fazer uma narrativa aqui, né? Ele vai conversar com o Senhor, com Deus, na frente de todo mundo, e todos ali reunidos, porque estava todo mundo aflito. Aí eu faço uma pergunta para você. Por acaso algum de vocês aí é bom como exército, pratica alguma atividade, né, de artes marciais, sabe lutar? Eu sei correr. Pela manhã teve uma pessoa habilitada assim, que falou que é boa de briga. De vocês aqui, como que é? Ninguém? Então tá mais assim que bom. De manhã tinha um bom de briga, o restante não. Hoje, agora, nesse exato momento, 7h45, não tem ninguém. Eu acho que aí na sua casa, quem está assistindo a gente pelas redes sociais também não. Aí é para ficar mais aflito, não é? Então vamos buscar o Senhor mesmo, porque não tem outra alternativa não. Voltando para o contexto. Rei Josafá, diante de toda aquela multidão reunido lá, ele falou assim, né? Ah, Senhor Deus de nosso Pai, porventura não és tu Deus dos céus? Não é tu os que dominas sobre o reino das nações? Na tua mão há força e potência, não há quem possa te resistir? Lê o 7 para mim, por favor. Porventura, o nosso Deus, não lançastes fora os moradores dessa terra, e diante do teu povo Israel, e não a deste para sempre a descendência de Abraão, teu marido? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa, diante de ti, pois em teu nome nesta casa e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Isso aqui é Josafá conversando com Deus lá, no meio da congregação, todo mundo prestando atenção, ok? E agora, pois és o filho de Amon e Moabe, das montanhas de Seir, pelos quais não permitisse passar por Israel, quando vinha na terra do Egito, mas eles se desviaram e nos destruíram. Eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que fizeste-nos herdar. Aí vem o 12, isso Josafá ainda fazendo essa explanação ali com Deus. Ah, nosso Deus, porventura não nos julgastes? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. E nós sabemos que faremos, e nós não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Josafá assumiu mais uma vez que ele não tinha condição nenhuma de enfrentar essa multidão. Quando a gente começou a ler esse texto lá, a Bíblia falou assim, fulano, ciclano, beltrano, veio para a peleja contra o povo. Se a gente olhar lá no mapa, pode ser até no Google mesmo, ou no dispositivo que você fizer a consulta, essas pessoas, esse povo, não era povo distante não, era povo perto. Então Josafá não tinha muito tempo nem para tentar se equipar. Muitas situações, gente, na nossa vida, ela não vem de longe não, ela vem de muito perto. Que deixa o coração aflito e apertado em situações que a gente precisa, a gente não sabe nem o que fala, o que faz. E aqui a gente viu a todo momento que tanto o rei Josafá quanto os demais, eles buscaram quem? A Deus. Estiveram alinhados procurando quem? Deus. Estiveram colocando seus olhos em quem? Em Deus. Vamos continuar o texto? Quem está prestando atenção, nós paramos no 12. Eu quero que alguém lê o 13 bem rápido. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. A Bíblia, ela narrou, ela fez questão de colocar essa parte,
na congregação, e o rei Josafá falando ali com Deus, não era só os homens naquela época, era só os homens que eram contados, certo? Se a gente começar a ver o texto ali, a gente imagina, deve ser só os soldados e os homens. Não. A Bíblia acabou de falar com a gente que estava aqui, ó. Versículo 13. Também suas crianças, suas mulheres e seus filhos. Porque aqui ele não vai ficar especificando, né? Tinha terceira idade, tinha um adolescente, tinha um junior. Ele está falando que estavam todos nesse lugar, aflitos, porque vinha uma multidão, um exército muito grande, furiosamente contra eles. 14. Prestem muita atenção nisso aqui. Estava todo mundo reunido lá, só voltando. Todo mundo reunido na congregação, na igreja. Josafá começou a fazer essa explanação, essa interrogação ali com Deus. A Bíblia mencionou ali que estava todo mundo da cidade estava nesse lugar. E o 14 vai falar para a gente assim, ó. E veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse, ou seja, esse homem estava no meio do povo, o Espírito de Deus veio sobre ele e ele falou para o povo. Ou seja, naquela época, gente, diferente, bem diferente de como nós aqui, a gente tem Deus aqui, né, no nosso coração. As pessoas não tinham, eram os profetas, eram os pastores que iam ali, né, falando, os sacerdotes que iam, que tinham ali aquele contato e repassavam para o povo. Deus se manifestou naquele momento ali, usando a vida desse homem que chama Jaziel. A Bíblia vai relatando aqui que ele era filho de fulano, citando. Depois eu vou abrir um parênteses aqui para falar por que a Bíblia fala isso. E aí esse homem, usado por Deus, né, fala o seguinte: dai ouvido todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor nos diz: não temais, não vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Pensa nesse cenário, todo mundo aflito, vinha um grande exército, uma multidão de pessoas ali contra o povo de Judá, porque eles se uniram, né? Os estados próximos se uniram, então era um exército numeroso, todo mundo aflito. O Senhor manifesta na vida de um homem ali no meio da congregação e ele fala para todo mundo, inclusive para o rei, para não temer e não ficar assustado, porque a peleja não era dele, era de quem, gente? De Deus. Aí no 16, fala assim: amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Aí vem o 17. Nesta batalha não tereis que pelejar, postai-vos, ficais parados, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Aí eu falo com vocês aqui. Nós já vimos esse contexto dessa história que está vindo um grande exército para, vamos falar assim, né, exterminar o povo de Judá. Esse homem usado por Deus dá essa instrução, né? Ele fala ali que a peleja não é do povo, é de Deus. Ele pede para que eles estejam apostos, parados, porque eles vão ver a salvação. Quem conseguiria fazer isso em sã consciência? Responde para mim. Ninguém. Gente, já falou aqui que a peleja de Deus estava na frente. Mesmo assim, ia ficar com medinho. Pode ser verdade, gente, não tem problema não. A gente não está aqui para julgar. Confiança no Senhor, independente de qualquer coisa. Confiança no Senhor, indiferente de qualquer coisa. Confiança, 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 confiança. E aí,
Vocês viram que aqui ia acontecer amanhã, ou seja, esse povo ainda ia ter que esperar. Essa ansiedade ia chegar no momento, né? E aí eu queria falar com vocês aqui no 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante ao Senhor adorando. Eu vou parar de ler esse texto, voltar para aquela parte que eu falei com vocês ali, vou abrir um parênteses na hora que fala daquele homem usado por Deus, que foi o... Está escrito lá, não vi, gente, no 14, Jaziel, e fala lá da linhagem dele. O que a Bíblia vai falar isso? Um nome difícil, né? O que vocês imaginam? Alguém sabe dizer? Alguém se grita? Ele era profeta? Ele não era profeta. Ele era levita. Nessa época, as pessoas que eram usadas pelo Senhor, né, para transmitir ali, eram os profetas, sacerdotes, beleza? Não eram os levitas. Jamais iria acontecer a situação, né, línguas do levita falar. Se a gente for também pesquisar sobre esse moço, a gente vai ver lá que ele foi o profeta levita. Porque Deus usou ele naquele momento para falar com aquele povo que não precisava ter essa aflição, porque a peleja era do Senhor. E essa linhagem, nada mais, nada menos, é só uma validação para nós hoje, das pessoas que já leram isso no passado, saber que é verdadeiro, que ele era da linhagem levita, que ele não era de outra tribo, vamos falar assim, ele não tinha uma outra função. É só para nos afirmar que os filhos de Asaf são levitas, ok? É só para dar uma validação, para a gente falar assim, olha gente, olha como o fato é real. Aquela pessoa, ele era levita e ele foi usado por Deus para transmitir a palavra do povo. E aí eu falo com vocês, nós, aqui, né, a gente tem pessoas que estão na liderança, que estão aqui com a gente, tem pessoas que são simpatizantes, tem outros que ajudam, auxiliam. Imagine se fosse você. Porque hoje nós estamos num cenário que o nosso pastor está hospitalizado, cuidando da sua saúde. E se Deus levantar você? Porque Deus não levantou como profeta para falar com o povo, não. Gostaria aqui de deixar essa reflexão aqui com vocês. Nós não vamos continuar lendo esse texto, porque ele é longo, mas eu vou contar a vocês o fim dessa história. Como eu disse para vocês, a gente falou no contexto aqui que estava todo mundo reunido e esperar o dia de amanhã acontecer, né? E que Deus já havia falado com eles que eles ganhariam essa guerra. E Deus falou com eles, vocês podem ficar parados se vocês não virem a glória do Senhor manifestar e vocês vão ganhar essa guerra. Alguém lembra do que aconteceu nessa história? O finzinho dela ali? Deus pelejou por todos? Mas como? Deus se matou? Foi mais assim, gente. Claro que Deus conduziu a situação, né? Mas o povo, esse povo que chegou lá para pegar o pessoal de Judá e lutar, esse exército numeroso, porque, como eu disse para vocês, e nós lemos ali na primeira parte, eram vários povos. Nada mais, nada menos, o rei Josafá fez o seguinte: peraí, eu estou alinhado com o Senhor disse para a gente ficar parado, que a gente não precisa se preocupar com a peleja dele, ele levantou o levita para falar com a gente, então eu vou fazer o seguinte: à frente do exército vai os levitas, as pessoas vão lá atrás, os soldados vão lá para o fim da fila. Olha o pensamento do rei Josafá. Nós não vou colocar o meu exército lá na frente, não. Quem vai ficar lá na frente
cantando e adorando a Deus e louvando ao Senhor, com o povo atrás, o exército lá no fim da fila. Diante daquele cenário, uma numeroso exército ali. Simplesmente, Deus fez com que eles matassem uns aos outros, daqueles exércitos lá, e eles foram matando uns aos outros, enquanto os levitas iam cantando, o povo atrás glorificando, com certeza os soldados dando brado de vitória, e eles não precisaram tirar nenhuma espada. E quando olhou para um lado, para o outro, para frente e para trás, eles venceram a guerra. Simples assim. Simples assim para a gente contar, né? De ver lá, com certeza não vai dar. Mas olha só, rei Josafá, como a gente comentou, ele é alinhado com o Senhor. Desde o seu início do seu reinado, ele utilizou essa estratégia, mas ele teve jejum, ele teve oração, ele teve perseverança. A Bíblia aqui relata também que eles estavam todos juntos e eles venceram essa guerra. Mas no finzinho, gente, dessa história fala assim, que o exército, o povo de Judá, ele ficou extremamente poderoso e rico, sabe por quê? Esse exército que juntou uns com os outros, vieram trazendo munição, tesouros, pertences. Como eles mesmos se mataram, esses pertences ficou para quem? Para o povo de Judá. E a Bíblia relata que eles ficaram mais ou menos uns 3 dias para recolher tanta riqueza. Imagina, 3 dias para recolher essas riquezas, e assim eles ficaram também fortalecidos em bens, em objetos, em coisas materiais, em finanças. Ou seja, aquele povo de Judá que estava ali amedrontado porque uma multidão, um exército que tinha se unido com um e outro, agora além de ter vencido uma guerra sem precisar usar uma espada, havia ficado fortemente, vamos falar assim, numeroso em bens. Olha como é que Deus é completo, né? A vida sem limites, gente, ela é assim. Quando a gente está alinhado com o Senhor, quando nós estamos ali juntos, com o papai, vamos dizer assim, não tem como dar errado. A intensidade na busca. Josafá ele não procurou Deus apenas na necessidade, mas ele fez da adoração um estilo de vida. Como eu disse para vocês lá no primeiro episódio, ele colocou pessoas ali para dar conhecimento ao povo. Eles tiveram esse ápice desse momento que eles ganharam essa guerra. E sabe o que aconteceu também, escrito mais no finzinho do texto? As pessoas temiam quando falava rei Josafá, quando falava povo de Judá em Jerusalém. O povo ficava assim, os vizinhos. Ninguém queria ir contra eles. Chegou, que a gente não tinha rede social, não tinha internet para ficar falando essas coisas na época, Então um ia passando o fato para o outro. Olha só para vocês verem quanto que foi importante. Agora eu quero falar com vocês uma coisa importante. Nós falamos isso no período da manhã, agora não vai ser diferente, que é uma das estratégias que Josafá teve. Nós vimos aqui que Josafá pôs o seu rosto em terra, ele se inclinou para Deus, ele falou com Deus, ele reuniu o povo, mas teve uma situação ali, aqui, que está um pouquinho para nós ainda, um pouquinho puxado, e que nós precisamos mudar essa história. Aqui fala que o levita foi usado por Deus, e fala também que para enfrentar esse exército, a estratégia que ele usou foi colocar os levitas na frente. Se for para a gente fazer isso hoje,
Nós vamos ficar só com o Nicolas lá. Passou no hospital, e aí? Eu tentei dialogar um pouquinho mais pela manhã e teve alguns irmãos que ficaram também atônitos, pensativos. Comentei com vocês. Pela manhã teve um monte de briga. Hoje à noite eu tenho medo. A própria Bíblia está escrito lá, a gente leu esse texto falando para eles se posicionarem, ficarem parados, que eles iam ver a manifestação de Deus. Mas porque eles estavam assim, ó, alinhados com Deus. Mas são tantas coisas, tanto tempo a fazer, uma rotina, não sei cantar. Quando a gente vê, a gente tem tanto de coisas, um tanto de porém, um tanto de... E a solução para aquilo, a gente não encontra. Quero levar a igreja a pensar um pouco diferente. Vimos essa história com o pastor Marcos num contexto bem diferente, que era o contexto que a gente queria estar vivendo aqui, com ele falando. Não nesse contexto que a gente está agora. Porque se Deus falar, né, com a gente, que a gente tem que colocar os levitas à frente para a gente ir nessa peleja, o que nós vamos fazer? Se posicione. Estejam alinhados com Deus. Comecei falando aqui a respeito do jejum, né, que a gente viu ali que o rei Josafá, ele fez com que toda a cidade jejuasse. Às vezes a gente está tão distante que nem a oração está conseguindo fazer, mal devocional. Está ligado no piloto automático, porque deu hora de bater cartão. Porque eu tenho que fazer comida para o menino, porque eu tenho que cuidar da minha vida, porque eu tenho que estudar, eu tenho que fazer minha faculdade, eu tenho que fazer isso e fazer aquilo outro. E o reino, gente? Fica como? Se não tem o Nicolas, tem a vida. Vai ficar só os dois lá? Vai, gente? Nem que seja para dar glória a Deus, eu vou estar lá também. Não sei cantar muito não, mas para as minhas palmas eu sei bater palma. Se eu não sei estar entoado, eu vou olhar quem está entoado e eu vou fazer a minha parte, mas eu vou me posicionar. Rei Josafá, ele adotou a vida de adoração, a vida com Deus como estilo de vida. Ele não fez só porque, nos momentos bons eu estou aqui com Deus. Não é isso que vem falando a palavra. Se você for ler o livro de Crônicas, você vai ver isso em várias fases da história da vida dele. Então, eu queria deixar essa reflexão com vocês. Como que anda a nossa vida? Como que estão os nossos limites ali com o Senhor? Deus, eu quero viver com o Senhor sem limites. Sem limites para te adorar. Sem limites para te servir. Sem limites para ser luz na vida da outra pessoa. Eu não quero carregar a vida como um fardo, não. Tem que trabalhar, tem que olhar menino, tem marido, tem escola, tudo aquilo que eu vim falando com vocês. Se for pegar a lista, fica gigantesca, de um monte de coisa para fazer. E glória a Deus que tem isso para fazer. Mas aqui, e a parte do posicionar? Do jejum, da oração, do louvor. 2026, estamos aí no último domingo do mês, vai entrar o outro, e aí, vamos ficar da mesma forma? Por último, que eu quero falar, é da gente, se a gente já tem a certeza do nosso propósito, glória a Deus, vamos fortalecer o Senhor. Mas se você não sabe, peça a Deus, eu nasci, eu tenho um propósito de vida. Eu não estou aqui simplesmente para trabalhar, pagar conta aqui na igreja e pronto, acabou. É muito mais que isso. As nossas leituras que a gente vê na Bíblia, todas essas campanhas que a gente vem desenvolvendo, que o pastor fazendo, é muito mais. Peraí, gente, eu não fiz uma faculdade, eu não fiz uma pós,
volto a falar com vocês. Se a gente for pegar aquela listinha, né? Olha o tanto de desculpas que a gente vai ter. Vamos fazer aquilo, gente, que Deus quer, alinhado com o Senhor. Vimos esse exemplo do rei Josafá. Ele estava alinhado com o Senhor a todo tempo. A Bíblia vem trazendo vários relatos aqui. Nesse pequeno texto que a gente leu em 2 Crônicas 20, vimos pessoas ali que não era comum serem utilizados como voz, como instrumento de Deus, e Deus usou. Quero cantar com vocês essa canção. Rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é louvada, tu me das as chances de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão te impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou cantar, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Povo, esse povo aqui junto a Josafá, eles romperam em fé. Porque se ficar lá esperando, eles já tiveram a notícia, que a Bíblia não fala por quanto tempo eles tiveram essa notícia que esse grande exército ia lá para matar eles. Mas a Bíblia fala ali que todo mundo fez jejum, que o povo se uniu, que não era só os homens, a gente viu que estava falando que era todo mundo mesmo de verdade, tinha crianças, tinha idosos, tinha anciãos, estava todo mundo lá envolvido, e que Josafá ali falando com Deus usa o levita ali naquele momento, que era improvável, tinha várias pessoas ali, poderia usar outros profetas, enfim, mas usou o levita, e eles tiveram que esperar o amanhã para acontecer. E a Bíblia fala que ele viveu sem limites para adoração. Então, assim, o que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para ajudar? Será que é uma música que a gente tem que aprender nova? Todo mundo aprender a mesma música e a gente vai cantar entoando a Deus? Eu preciso ter mais oração, mais jejum, mais perseverança? O que está faltando? Deixo essa reflexão com vocês. Nesse momento, eu passo a palavra para a nossa irmã Amanda. Ela vai continuar prosseguindo e dando andamento ao culto. Eu agradeço a amada igreja pela oportunidade. Vou me despedindo dos irmãozinhos que estão em casa. Deus abençoe a vida de vocês fortemente. Deixa eu orar por vocês. Vocês estão em casa, os que estão aqui também, vamos orar? Porque a gente cantou, não cantou, ficou ótimo. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, meu Pai, desde já te agradecemos pela leitura que fizemos, pelo louvor que cantamos, por aquilo que ouvimos, desde o primeiro boa noite, o Senhor está aqui. Que o Senhor possa vir abençoar a nossa casa, o nosso lar, para que a gente se posicione a serviço do reino, para que a gente se posicione sendo luz para as pessoas, para que a gente adote esse estilo de vida que o rei Josafá teve, que possa ser para mim, para você e para quem está em casa.
Deus abençoe o seu lar, em nome do Senhor Jesus. Amém.